um ano que começa... Eu já estou na dúvida se aquele lance do Pix, com o vídeo do Nicolas, foi dezembro ou janeiro. Estou um cadinho na dúvida. Eu acho que foi janeiro, mas posso estar enganada. Janeiro, né, Bel? Foi em janeiro, né? No comecinho do ano. É um ano, imagina, 2025, que começou com aquele vídeo que ele dizia assim, já entendemos que não vai ser taxado, mas não duvido que seja. Dizendo que o Pix uniu o Brasil. Aí, no mesmo ano, os Estados Unidos, Nicolas Ferreira, né, deputado federal da base bolsonarista. No mesmo ano, os Estados Unidos, que também saíram em defesa dessa base bolsonarista, dizem, opa, para lá, vocês têm um negócio que é de graça? Tá muito estranho isso aí, não podemos continuar com isso de graça, porque temos as maquininhas para serem defendidas. As empresas, elas têm, é uma ferramenta que para sobreviver, como assim vocês têm uma ferramenta que não passa que as pessoas podem não pagar a taxa? É um plot twist, nesse entendimento fica todo mundo perdido, Débora. Como é que o Itamaraty está lidando com isso para sair em defesa do que o próprio Nicolas Ferreira disse, né? O Pix uniu todo mundo, realmente uniu e agora estamos nós aqui, Itamaraty, tendo que defender isso diante dos Estados Unidos. O mais sensato, Elisa, e muito bom dia. Bom dia, bom dia novamente, para a Isabelzinha que está lá em Brasília, que é Clarissa, para todo mundo que está nos acompanhando. O mais sensato é seguir ponto a ponto e essa tecnicidade da coisa, que era o que a Isabel já vinha trazendo para a gente. O ponto a ponto e os fatores técnicos fazem muita diferença nesse momento. E, aliás, a gente já teve a própria Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, enviando, Elisa, algumas respostas técnicas naqueles pontos que foram abordados pelos Estados Unidos e contestando, inclusive, ponto a ponto em relação a isso. Porque se a gente parar para poder olhar as questões técnicas, os dados, o que os números mostram, não há uma política tarifária discriminatória com os Estados Unidos, da parte do Brasil para os Estados Unidos, né? Esse é o fato. Obviamente que setores como a Confederação, né, Nacional da Indústria defende que o governo tenha parcimônia nessa hora dessa resposta para se ater a essa questão técnica e, no final, não ampliar uma discussão, um bate-boca que possa retroagir nessas questões tarifárias nesse momento. Então, tem pontos importantes dessa resposta, inclusive da CNA, que foram enviados, como, por exemplo, até do próprio etanol, que a Isabel muito bem lembrou e pontuou aqui para a gente, que o etanol para os Estados Unidos, a gente tem uma tarifa sendo adotada pela nação mais favorecida, é a NMF. Uma tarifa de 18%, que era ali adotada naquele momento. Mas é muito inferior do que é aplicada, por exemplo, para os outros países do Mercosul, que ficam em 20% dessa tarifa. Ou seja, o Brasil cobra 20% para outros países aqui do Mercosul e para os Estados Unidos 18%. E nessa questão até do etanol, é importante falar o seguinte, olha, enquanto o Brasil tarifa a entrada de etanol americano aqui, né, no país, os Estados Unidos tarifam em muito alto o açúcar brasileiro para entrar lá. Por quê? Eles também são produtores. Então, há uma estratégia de proteção realmente de comércio nessa situação. Então, ficaria 0 a 0 essa história, por exemplo, se a gente pensa no etanol. Eu não vou nem entrar na questão da qualidade do etanol que é produzido no Brasil, que é totalmente superior e diferente do que a gente tem produzido nos Estados Unidos. Então, se a gente parar para poder pensar, teria uma relação até zerada nesse ponto. Mas eles argumentam, utilizam esse ponto, para além da questão do Pix, como a Lisa muito bem lembrou aqui pra gente, que não tem o menor argumento técnico para que isso aconteça nesse momento. Ou seja, dizer que é uma disparidade comercial, que isso é uma desvantagem, pelo contrário. O Pix é uma vantagem competitiva para o Brasil, eu sigo batendo nessa tecla porque tornou a gente muito mais efetivo, custos de operação muito mais baixo e aí, portanto, cabe então às empresas se adaptarem, como algumas têm feito isso. Algumas plataformas americanas já vêm adotando a estratégia de utilizar a ferramenta dentro de todas as orientações do Banco Central do Brasil. Então, assim, são informações nesse momento que precisam ser batidas, respondidas tecnicamente. O Itamaraty precisa se ater a isso, inclusive os setores já defendem essa ponderação. A Confederação, de novo, a Confederação Nacional da Agricultura já se antecipou, enviando algumas respostas técnicas ao representante comercial dos Estados Unidos e agora a gente aguarda esse documento oficial também por parte do Itamaraty, Elisa.